Cultura e Saber de hoje, estamos em São José do Rio Preto, onde vamos falar de um livro que mostra os caminhos para a superação do escritor André Pereira. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. André, conta um pouquinho da sua história de vida antes de escrever este livro aqui. Primeiramente, obrigado pelo convite. Então, eu escrevi o livro, na verdade, nunca pensei em ser escritor, mas eu sou de Barretos, né? Uma terra festiva, e eu estava para fazer 50 anos e pensando, né? O que eu vou fazer para... Quem sou eu, né? Na verdade, quem sou eu? Eu precisava marcar esses 50 anos para mim. Era muito importante esse momento. Eu escrevi o livro passando por um momento de depressão, né? Um momento que eu tive muitas angústias, muitas tristezas e estava vivendo momentos de ansiedade. E eu acabei caindo numa depressão muito forte. E nesse momento eu descobri, né, uma força em mim que me fez reagir, porque muitas pessoas, quando ouvem outras pessoas dizendo, né, depressão é frescura, depressão é corpo mole, é isso e aquilo, e eu acreditava também nesse mesmo olhar, tá? E aí, passando por todo aquele momento de muita tristeza, até de falta de raciocínio, eu consegui, né, em meio a toda a dificuldade que eu estava passando, eu consegui reagir, consegui despertar, né? Acredito que tenha sido um momento muito importante para mim, conseguir, né, reagir. E nessa reação eu comecei a escrever um pouquinho sobre a minha história, né? Então, como eu disse, eu sou de Barretos, eu tenho filho de uma grande família. Minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 3 anos. Depois, nessa separação, eu tive também a perda de outros 2 irmãos, fruto de um segundo relacionamento dela. E aí eu tive que, logo muito cedo, lidar com essas perdas, com essas dificuldades. E aí, por volta da adolescência, ali, início da adolescência, eu, com as dificuldades que eu tinha, né, por também ser de uma família muito grande, também de uma família pobre, eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Então, até para ajudar, né, nos custos da casa, eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar com o que eu podia trabalhar ali, né? Como é uma cidade pequena, né? Barretos, então, uma cidade que todo mundo conhece todo mundo. Então, ali eu comecei com os primeiros trabalhos, né? Comecei trabalhando de sorveteiro, vendendo salgado, lavando calçadas, enfim. Comecei a ajudar de alguma forma. E aí, na adolescência, ali na escola, eu tive uma grande experiência, né, no lado cultural e comecei a participar de grêmios estudantis. E nesses grêmios estudantis eu comecei a me envolver, né, com pessoas ali da arte, da cultura da cidade e comecei a fazer teatro, comecei a trabalhar, né, para eventos culturais ali na cidade e com isso eu fui, né, me apaixonando pelo mercado, né, artístico e acabei me envolvendo, né, durante 30 anos da minha vida nesse mercado artístico, né. Trabalhei também como ator, trabalhei como modelo e depois de um certo tempo, passei a trabalhar do outro lado, né? Comecei a trabalhar nos bastidores. Então, comecei a trabalhar como produtor, né, de eventos, passei a ser agente, né, de modelos, atores, e aí montei uma agência de modelos e atores aqui na região, e essa agência foi crescendo, crescendo, e paralelo aos eventos e aos trabalhos, né, de descobertas aí de
novos talentos, meu trabalho aí, né, fluiu, né, durante 30 anos. E aí eu saí de Barretos, fui para Rio Preto, fui para Ribeirão Preto, e, e aí o trabalho, meu trabalho consolidou muito nesse ramo, né, de modelos, atores, no ramo artístico. Sempre muito corrido, né? Sempre vivendo uma vida muito corrida, eu nunca fui muito de dar tempo a mim mesmo, né? Então sempre tive que correr muito atrás das coisas, né? Então, por conta de já desde cedo ter tido as perdas, lidar com as dificuldades ali, né, financeiras e tudo mais. Então eu sempre fui muito focado em buscar a minha estabilidade, né? Primeiro emocional, física, mental, isso sozinho, sabe? Então não tive muito tempo para também cuidar de mim em sentidos, por exemplo, assim, eu cheguei a um momento de burnout, eu cheguei a um momento que eu fiquei muito estressado, muito esgotado só de correr atrás de tudo e de não entender tudo aquilo. E eu acho que chegou um momento aí da minha vida que eu tive que, né, dar um time, né, dar um tempo. Isso foi logo antes da pandemia. Eu tive uma depressão muito forte, né, como eu comentei. E nessa depressão eu consegui enxergar uma série de coisas. E aí, na pandemia, né, eu tendo esse despertar, eu falei, eu preciso ressignificar minha vida, né? Porque 50 anos é um marco, né? Eu estava para fazer 50 anos, ia fazer 50 anos, e aí eu pensei, eu preciso registrar isso, eu preciso saber, né? Preciso concluir quem é esse ser, né? E aí, cara, eu fui em busca de terapia, resolvi fazer a faculdade de psicologia que eu tinha parado lá atrás, fui fazer, né, o curso de psicologia, adotei um garoto. Então, assim, eu fiz 50 anos e dei uma movimentada significativa na minha vida, sabe? Então, eu tive esse momento aí de reflexão, né, com a escrita do livro, né? Eu tive apoio também de muitas pessoas que me incentivaram, que colaboraram, né, para a realização desse livro. E, e foi muito bacana, assim, eu acredito que eu tenha renascido, sabe? E eu acho que com 50 anos é um momento mágico, assim, né? 50 anos, poxa, eu cheguei a 50 anos e o que eu tenho mais para frente para viver, né? Então eu achei que foi muito legal. Nesse livro eu conto um pouquinho da minha história, da minha história profissional, né? É meio que uma autobiografia profissional. E do meio para frente eu conto esses momentos de dificuldades que eu fui vivendo e o porquê que eu resolvi escrever o livro em função de ter vivido essa depressão, esse momento todo de dificuldade, né? Que eu acho que foi necessário isso tudo ter acontecido para que eu, né, desse uma revirada na minha vida. Então foi muito legal, assim, eu fiquei muito feliz, não esperava escrever, mas escrevi e foi muito bacana. Eu, eu tive apoio para fazer ele e também doei a venda dos primeiros exemplares para uma entidade beneficente. Então,
Eu tive patrocinadores por uma primeira edição e aí depois eu consegui apresentar ele para algumas editoras e consegui depois ele ser editado, né, por uma editora do Rio de Janeiro, que é a editora Autografia. Ele está aí nas principais livrarias, nas principais plataformas, né, à disposição pela editora Autografia. Agora, André, qual que é a principal mensagem que você passa nesse livro? Que a gente sabe, né, que vencer a depressão é uma grande vitória, né, na vida, e a gente sabe o quanto é difícil enfrentar uma situação de depressão. Então, eu acho que a busca, né, pelo teu autoconhecimento, pelo teu autoamor, pelo teu autovalor, isso é muito importante. Eu acho que é fundamental, né? Muitas vezes nós nos deixamos para segundo plano, né? Focamos mais nas dificuldades, focamos mais nas coisas que acontecem no dia a dia, no trabalho, resolução de coisas, né, do cotidiano, e acabamos deixando, né, nos deixando de lado. Então, eu acho que é muito importante que nós tenhamos, né, um olhar de mais autoamor, autovalor, autoajuda, empatia, né, primeiramente conosco, né, porque nós não vamos conseguir ter um relacionamento tão bom, né, com o outro se nós não tivermos conosco mesmo, né? Então, acho que a principal mensagem desse livro é você acordar, né, para si mesmo, né? Você se valorizar, você entender o quanto você é capaz de superar as dificuldades e buscar, né, sempre o bem-estar, estar melhor, ter, né, uma busca mais permanente, né, para uma vida mais significativa e feliz, né? Olha, André, dando uma folheada aí pelo livro, né, a gente vê alguns capítulos, né, e um deles aqui, A Roda da Vida é Dinâmica. O que você tentou passar com essa experiência? Eu acredito que a roda da vida, ela é assim, é exatamente isso, né? Esses altos e baixos que a vida nos apresenta e as dificuldades, né, com as quais nós temos que lidar para superar essas questões. Agora, outro capítulo aqui que eu achei importante, outro trecho, né, é a questão da importância do perdão. Como é que funciona isso para você? Então, cara, como eu disse logo no começo, eu tive, né, logo ali na primeira infância, eh, a separação dos meus pais, né? Eu vivi uma vida muito, como eu disse, uma vida difícil, no sentido de ter a ausência do meu pai. E eu sempre fui muito magoado com essa relação com o meu pai. Eu tive oportunidade de ter uma reconciliação com o meu pai com 26 anos. E eu carreguei durante muito tempo muita mágoa com relação a essa circunstância que aconteceu da separação dos meus pais, de não ter sido criado pelo meu pai. E aí, cara, eu encontrei uma filosofia de vida maravilhosa, né, que é a Seiichi Onoye. E na Seiichi Onoye trabalha-se muito o perdão, o amor, a gratidão. E eu comecei a exercitar, sabe? Comecei a exercitar muito orações, porque não é só você falar que você perdoou, né? Você tem que sentir, né? Praticar, né? Então, você tem que praticar, mas você tem que sentir. Então, eu acho que é fundamental, né? Uma pessoa, ela só vai conseguir ser feliz quando ela realmente conseguir perdoar, né, o outro, mas também a si mesmo. Então, eu acho que é um grande exercício o perdão, né, o amor, a gratidão. E isso, por exemplo, a Seiichi Onoye, né, que
é um ensinamento maravilhoso, é, nos ensina, né? Então, eu falo, inclusive, no livro também um pouquinho do quanto esse ensinamento também me ajudou bastante, né, no entendimento do meu eu. Agora você trata em outro trecho do livro do sucesso, né? Como é que foi isso na sua vida? E às vezes a gente pensa, né? Quem tem sucesso não tem depressão. E às vezes não é a bem da verdade, né? Pois é, cara. Na verdade, assim, sucesso, eu acho que aquele, acho que é o ápice do quanto você se sente realizado, né? Não é só você ter dinheiro, você ter fama, você ser conhecido, reconhecido, né? Mas é você estar bem. Então, eu acho que eu consegui, eu acho que eu sou uma pessoa de sucesso, e também ajudei muitas outras pessoas também a se realizarem, né, profissionalmente. Então, eu acho que o sucesso é assim, eu acho que é a conclusão mesmo do quanto você é um grande ser, né? Principalmente um grande profissional. Como eu disse, né, muitas pessoas acabam, de uma certa forma, passando só uma imagem, né? Uma imagem forte, uma imagem ali que tem que ser positiva, mas muitas pessoas vivem ali por dentro, né? É, com muitas angústias, com tristezas, né? E, e isso é uma coisa que é muito ruim, é muito difícil, né? Agora no livro também você aborda o tema da amizade, né? O que a amizade te ajudou a vencer a depressão, a importância, né, da amizade na vida das pessoas? Pois eu acho que é muito importante, né? Você ter o apoio de pessoas. É, cara, na depressão, muitas vezes você, de uma certa forma, se sente muito sozinho, né? É uma coisa assim, é meio que sem. É, 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 é estranho, porque você não. Você está rodeado É de um caminho pessoas, escuro, né? mas você se sente sozinho, você não tem. Parece que não tem outra. Não tem ninguém. É uma coisa estranha. Você está junto com o outro, mas você está sozinho. Então, acho que realmente é muito importante, é, né, os amigos, a família. É, isso é uma coisa que me ajudou muito, né? O apoio da minha família, o apoio dos meus amigos, para que eu vencesse essa depressão. Então, acho que é muito importante a gente valorizar, né, as nossas amizades, valorizar o outro, né? Seja ele como for, né? Cada um tem a sua importância, né? Desde a importância mais significativa, quanto aquele, né, que muitas vezes nós temos um ou outro encontro muito relâmpago aí, né? No dia a dia, na vida, ou, né? Agora, André, outra coisa que é muito importante a gente abordar, né? Você, na época da pandemia, você já se encontrava com depressão, né? Como é que foi esse período e o que você trouxe para o livro em relação a isso? Então, e aí na depressão, né? Esse momento que eu vivi de depressão aí, que eu fiquei 2 anos, né? Praticamente recluso, eu comecei a ver, né? Toda aquela angústia, toda aquela tristeza que eu estava vivendo. E aí comecei a ver, né, o que estava acontecendo aí. Quer dizer, eu estava dando muita importância para mim, só para o meu eu, né, para o meu eu interno, e vendo aí tudo que estava acontecendo, né, pancadas e pancadas de pessoas morrendo diariamente, né, vendo aqueles números é, estrondorosos aí, né, nos noticiários. Hoje, né, foram perdidos X pessoas. E aí comecei a pensar, puxa vida, tanta gente, inclusive tanta gente importante, atores, famosos, né, pessoas assim que a gente jamais imaginava perder por uma situação, digamos, não tão boba, mas, né, por um vírus que do nada, né, levaram essas pessoas. Então, eu eu comecei a ver, assim, bom, eu preciso
de uma certa forma, reagir, né? Eu preciso acordar, eu preciso fazer daquela mola do fundo do poço, né, a minha grande oportunidade para eu renascer. Então foi aí que eu consegui, de uma certa forma, ressignificar, né, minha vida. Eu vi na pandemia a oportunidade de ressignificar, de renascer, enfim. E aí foi isso que eu quis fazer, refletir, eu quis colocar no papel, né, tudo isso. E aí fui. Eu escrevi o livro no bloco de nota. Enquanto eu estava ali na pandemia, eu comecei a escrever. E aí, no bloco de nota, fui anotando, anotando. A hora que eu vi, o livro já estava praticamente pronto. E aí, a pandemia melhorou. E eu também fui melhorando, né, com o tempo. Fui tirando a medicação, porque eu estava, né, na época da depressão, estava medicado, estava muito, sabe, estava até sem reação. E aí, cara, eu reagi e foi ótimo. Foi, assim, uma experiência obscura, mas importante para a minha ressignificância, assim, como um ser humano. Agora, André, todo o processo de depressão tem um gatilho. Qual que foi seu gatilho? Então, o meu gatilho maior, eu acredito que tenha sido a mudança, né? Porque eu vivi a minha vida toda praticamente em Barretos, numa cidade de 100 mil habitantes, e aí eu quis, né, fazer uma mudança de cidade, uma mudança de vida, né, com 40 e poucos anos. E eu deixei, né, uma história, né, para trás. E nessa mudança eu senti um choque. Então eu acho que o principal gatilho, eu acho que foi a mudança, o medo da mudança, né? Mas eu acho que isso foi tão importante que nessa mudança eu tive todas essas dificuldades e nessas dificuldades eu consegui, né, me ressignificar, eu consegui me reconhecer, consegui me restabelecer, né, de uma forma assim, né, concluindo isso finalmente, eu consegui me restabelecer na mudança, que eu acho que foi o meu maior gatilho. Agora, qual que foi, na tua visão, né, sua grande conquista ao publicar esse livro? Qual que é o legado que você quer deixar para as pessoas, né, trazendo esse livro aí para o mercado, para as pessoas que possam aprender com as suas lições, né, e não passar e superar, né, momentos difíceis? Então, eu acredito que todos nós temos, né, o nosso potencial, temos o nosso valor, temos o nosso talento, né, os nossos dons. Eh, eu tive uma vida profissional muito intensa, mesmo aqui no interior, né? Eu tive uma vida profissional muito intensa. Mas acredito que o livro, né, o grande legado mesmo, é fazer com que as pessoas olhem para si de uma maneira mais amorosa, de uma maneira em que ela vai olhar, né, para si mesmo com mais carinho, com mais respeito e também olhando de uma forma com que ela consiga, né, sair da sua zona de conforto, se superar através das suas dificuldades, através dos seus problemas. Então, eu, com o livro, eu acredito que eu deixo aí uma sementinha, Contribuição. né, uma contribuição aí, que todos nós somos capazes de mudar, todos nós somos capazes de nos melhorar cada vez mais, né? Enfim, eu acho que o grande lance do livro é mostrar, né, toda essa superação, independente dos caminhos que nós tivemos, né, que percorrer ao longo das nossas vidas aí. Um negócio que você falou também que é muito importante, você já mencionou, é que você usou, né, um dos lançamentos para ajudar outras pessoas, né? Então é importante também, né, essa responsabilidade social, né? Pois é, eu falei, pô, eu vou escrever um livro, mas e aí, para que eu vou escrever esse livro?
eu pensei, eu falei, poxa vida, eu preciso ter um motivo também, né? Não só, porque eu não queria que isso fosse só uma coisa para massagear o meu ego, só para aparecer, né? Então eu quis ajudar as pessoas. E aí eu consegui um apoio, né, do Shopping de Barretos, que me ajudou muito. E o shopping, ele me patrocinou com uma primeira tiragem, né? E aí eu fiz uma tiragem, uma grande tiragem, e o lançamento desse livro na minha cidade, ele foi todo ele doado para uma entidade, uma casa espírita que chama Nosso Lar, né? E nós conseguimos ali uma grande quantidade ali com a venda do livro, né? Conseguimos uma grande arrecadação que foi revertido isso em compra de alimentos, cestas básicas, leites para famílias carentes de Barretos. E aí depois disso eu consegui, né, com todo o sucesso do livro, eu consegui uma editora do Rio de Janeiro, né, Autografia, que publicou o livro a nível nacional. André, quem quiser comprar seu livro, todas as livrarias e na internet também. Todas as livrarias, Livraria da Travessa, Martins Fonte, a própria livraria Autografia, no site da Autografia, todas as plataformas Amazon, americanas, todas estão disponíveis. Caminhos e Superações. Quero agradecer a sua entrevista aqui no nosso Cultura e Saber de hoje. Nós estivemos em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, onde fizemos esse Cultura e Saber direto da Biblioteca Municipal da cidade, falando deste livro aqui, Caminhos e Superações, de André Pereira. Até o próximo encontro. Tchau!